Criança feliz é criança imunizada. E de acordo com o balanço da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo e a Poliomielite, encerrada em setembro, o país atingiu a meta de imunizar 95% do público-alvo estabelecida pelo governo federal. Muita criança feliz. Mas aqueles 5% que por algum motivo não procuraram a imunização representam um grande perigo. A volta de doenças que já tinham sumido do nosso mapa, como sarampo, rubéola e a própria poliomielite. A varíola, que era uma doença que matava muita gente em epidemias e era altamente mortal, desapareceu graças à vacina antivariólica. Ela praticamente não existe no mundo. A paralisia infantil, que deixava crianças aleijadas, algumas vezes matava as crianças por insuficiência respiratória, sobretudo em crianças mais velhas e em adultos, porque ela paralisava as funções do diafragma quando ela mobilizava a coluna muito alto. Graças à vacina SEIB e agora a Salk também, isso praticamente desapareceu. Para que a situação não saia de controle, o Ministério da Saúde quer exigir que toda criança esteja com a carteira de vacinação em dia para poder ter direito à matrícula nas escolas. Na verdade, hoje nós temos um calendário bem amplo, que protege contra 19 doenças, que são doenças que elas podem ser fatais, então são doenças imunopreveníveis. Então, a partir do momento que a criança não recebe uma das doses que está preconizada, ela está exposta e ela pode adoecer e pode até gerar o óbito. Quando alguém não é vacinado, ele só é protegido por sorte ou por um cenário provocado por pessoas que fazem tudo direitinho, que tomam a vacina, que levam os filhos para serem vacinados. Cobertura vacinal adequada, nós conseguimos uma situação que chama proteção de rebanho. Com isso, as pessoas que estão suscetíveis e não estão vacinadas acabam sendo protegidas por essas pessoas que estão vacinadas. Com as baixas coberturas, nós não garantimos mais essa proteção de rebanho e essas pessoas suscetíveis podem adoecer. O Paulo Sérgio conta que quando completou 9 meses de idade, seus pais começaram a perceber que alguma coisa não estava bem com o menino. Segundo o relato deles, era febre, eu não parava em pé, aí levaram, foi constatado que era o vírus da polio. Até 14 anos sofri várias intervenções cirúrgicas. Enxerto, nervos e coisa e tal, para ver se melhorava um pouco a mobilidade. Mas não houve jeito e as privações das brincadeiras se fizeram presentes. Jogar bola, correr, andar de bicicleta, era complicado. Naquela época, então você vivia tinha um limite, né? E eu não tinha essa mobilidade que eu tenho hoje, porque eu andava apoiando a perna. O Paulo pode ter sido vítima nos anos 60 do que hoje chamamos de fake news. Muitos falavam assim, não podia tomar essa vacina por causa da tosse comprida. Aí não deu. Eles preferiam da vacina da tosse comprida do que da polio. Sorte. Eles já jogavam com a sorte. Hoje, com a formação que a gente tem em mídia, as mães relatos, não tem, não vai, leva o filho. Imagina naquela época, década de 60, que a mulher dependia só do marido. Quando você não vacina uma criança, você está correndo um risco de morte ou de uma doença grave. No caso da paralisia infantil, as sequelas, uma criança que passa o resto da vida se arrastando, com dificuldade, fazendo fisioterapia, colocando aparelhos. Então não dá para entender o mundo de hoje começar com um grupo aí anti-vacinas por causa de mitos, por causa de coisas que passam, às vezes até pela internet ou até pelas redes sociais, que são mentiras. Notícias como a que foi divulgada em 1998 e que até hoje, 20 anos depois, ainda causam desconfiança. Um estudo descrevendo 12 crianças que teriam desenvolvido o autismo depois de serem imunizadas contra o sarampo. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Essa história do autismo foi uma pessoa irresponsável na Europa, na Holanda, que inventou essa história e que depois ela reconheceu que era mito, que ela tinha inventado, e ela foi castigada e condenada. Não tem nada a ver vacina tríplice viral, sarampo, cachumba com autismo, isso é mentira. Já o Heitor pode se considerar um bebê de muita sorte. É só olhar a carteira de vacinação completa. A gente optou por sempre estar todo
tudo em dia, conforme fazia o prazo, a gente já levava para poder dar as vacinas. Eu vejo como uma coisa boa. A gente vai sempre ao pediatra, a gente faz todo o acompanhamento, o pediatra fala que é realmente muito importante, que até para ele crescer com saúde, para ele ter desenvolvimento, então a gente não hesita. Não vacinar é um crime contra uma criança, é um crime contra a sociedade, porque a comunidade inteira tem que saber que a vacinação tem que ser feita. Ela é obrigatória para proteger não só a pessoa que toma a vacina, mas a sociedade como um todo. Segundo os especialistas, as vacinas, como qualquer medicamento, podem ter reações colaterais, mas em quase a totalidade dos casos, essas reações são mínimas e nem se comparam à doença. São febre, às vezes ele fica enjoadinho. Tem uma que eu achei que foi a que judiou um pouco mais, que são 4 ou 5 de uma vez só. Aí essa acaba judiando um pouco mais da criança. As reações são o estímulo que o sistema imunológico precisa para cumprir a sua função de proteger. É assim que as vacinas funcionam. Você pega vírus atenuados, ou vírus mortos, ou bactérias, ou das doenças originais, trabalha isso em laboratório, diminui a sua patogenicidade, a sua capacidade de causar doenças e injeta na pessoa. O organismo sente a entrada desses corpos estranhos, dos vírus, etc., e produz anticorpos. E quando a criança no futuro, porventura, entrar em contato, ela tem proteção e a doença não progride. A gente fica tranquilo porque a gente sabe que com ele é mínimo, né? Se vier acontecer, vem fraco, vem menor, não vai atacar ser tão sério, tão forte para ele.